E o Flamengo autorizou mais uma compra para 2024, mais uma baita contratação para 2024, como eu já tinha trazido de início, né? Uma pré-informação sobre esse caso. Agora o GE também confirmou. O GE confirmou que o Flamengo intensifica neste momento conversas para convencer Gustavo Scarpa a retornar ao Brasil e defender as cores do nosso Mengão queridão. O departamento financeiro do Clube de Regatas do Flamengo, gente, autorizou. Só estava esperando o aval do presidente Rodolfo Landim. O presidente Rodolfo Landim também deu o aval. E agora o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel já intensificam as conversas com Gustavo Scarpa. Mais uma contratação excelente para o Flamengo em 2024. O nível, o poderio do Flamengo financeiro nessa temporada para 2024 é absurda. Situação envolvendo Léo Ortiz. Léo Ortiz, presidente do Red Bull Bragantino, fala que falta acerto financeiro com o Flamengo, mas que Léo Ortiz não está longe de rumar para o mais querido Brasil. Inclusive, né, está satisfeito com essa vinda de Léo Ortiz para o Flamengo, uma vez que o jogador agiu de uma forma muito boa com o clube de Bragança Paulista. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Inclusive, hein, o Flamengo já prepara materiais para anunciar o Léo Ortiz. O material de anúncio de Léo Ortiz e Dela Cruz já está sendo preparado pelo marketing do Flamengo. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a copinha que no dia 5 de janeiro a nossa garotada entra em campo para valer da disputa da copinha de 2024. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já vou começar aqui falando para vocês, né, trazendo a lista de jogadores que foram inscritos para a Copinha São Paulo de Futebol Júnior de 2024. O nosso Mengão queridão entra em campo no dia 5 de janeiro. No dia 5 de janeiro o Flamengo entra em campo contra o São José do Rio Grande do Sul. E os jogadores que foram aí, né, inscritos, inclusive o nosso garoto Lohan, de 17 anos, vai estar aí na Copinha de 2024. Olha só os goleiros: Diogo Alves, Caio Baroni, João Vitor Cagani e Lucas Furtado. Zagueiros: Diegão, Darlan, Carbone, Lago e João Vitor Cunha. Laterais direito: Daniel Sales, Lucian e Felipe Brian. Laterais esquerdo: Zé Wellington e Germano. Volantes: Ryan Lucas, Jean Carlos, Caio Garcia, Daniel Rogério e João Vitor Alves. Meias: Lohan. O nosso garoto Lohan, realmente esse aí é uma jovem promessa do Flamengo. A gente precisa ficar de olho nesse garoto. Lohan. Atacantes: Werton, Peterson, Felipe Tereza, Felipe Lima, Pedro Estevam, Menegatti, Wallace Ian, Wellington, João Vitor Silva e Rodriguinho. Tá aí os nossos garotos que foram inscritos para a disputa da Copinha São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Lembrando, depois da Copinha, os garotos aí podem assumir, né, o Campeonato Carioca, porque o Flamengo vai fazer uma pré-temporada lá nos Estados Unidos. O Flamengo estreia no dia 17 contra o Audax. Depois que o Flamengo fazer a estreia do Campeonato Carioca, fazendo o primeiro jogo do Campeonato Carioca, o time principal, o Flamengo viaja para os Estados Unidos, onde tem amistoso com o Orlando City. Depois, o Flamengo aí vai ficar ausente na segunda, terceira e quarta rodada do Campeonato Carioca. E quem assume essas 3 rodadas, enquanto o Flamengo vai estar fora, é a nossa garotada do Sub-20. O Flamengo volta, e aí já na quinta rodada, o Flamengo volta quando enfrenta o Sampaio Correia. Tá aí os nossos garotos. E vamos aí torcer por mais uma conquista brilhante da nossa garotada para 2024, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre mercado da bola. O mercado da bola rubro-negro carioca tá dando muito o que falar. Tá dando muito, realmente, fufufu na mídia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse exato momento, o Flamengo já acertou a contratação de Nicolás de la Cruz. Está tudo muito certo com Dela Cruz. O Flamengo ajusta os últimos detalhes com o zagueiro Léo Ortiz. Inclusive,
dirigente do Bragantino diz que falta acerto financeiro por Léo Ortiz no Flamengo. Não está longe desse acerto acontecer e Léo Ortiz rumar para o mais querido Brasil. Após acertar a contratação de De La Cruz do River Plate, em reunião no último sábado, o Flamengo se movimenta para fechar seu segundo reforço para a temporada de 2024. O zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino é a prioridade do momento. Em contato com o GE, Marquinhos Chedid, presidente de honra da equipe de Bragança Paulista, disse que o negócio deve acontecer, mas condicionou o acerto à oferta superior do Flamengo. E ele falou o seguinte: falta ainda o acerto financeiro, só ajustar, mas não está muito longe. O jogador já demonstrou que tem vontade, o Flamengo quer ele, então tem que valorizar, mas não posso falar a diferença dos valores aí, ele falando sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. Então ele, né, deixando claro, né, sendo um bom senso aí, com essa negociação do Flamengo com o Léo Ortiz, né, em um momento que ele fala, né, que o jogador quer vir para o Flamengo quer ele, né, então tem que valorizar essa saída do Léo Ortiz. Léo Ortiz, que é um baita zagueiro, lembrando que o Flamengo chegou a oferecer 5 milhões de euros, o Red Bull pediu 7 milhões de euros, o Rubro Negro admite aumentar a proposta, mas não esticar demais essa proposta por Léo Ortiz. Dentro do clube há uma expectativa de acordo final com oferta próxima a 6,5 milhões de euros, o que daria em torno de 34,8 milhões de reais. Então aí, né, a situação do Léo Ortiz é essa, muito próximo do Flamengo, inclusive o próprio presidente do Red Bull Bragantino deixando claro que o negócio falta ainda o acerto financeiro, mas que não está longe do Léo Ortiz rumar para o mais querido Brasil, se tornando aí a segunda contratação do Flamengo em 2024. E temos novidades sobre Léo Ortiz. O Paparazzo Rubro Negro trouxe lá no seu perfil oficial no Twitter uma informação importante. Olha só, como já foi informado pelo jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo já encaminha a contratação do zagueiro Léo Ortiz. O marketing do clube já estaria, inclusive, produzindo as artes do anúncio. As novas informações são de que o Flamengo chegou a um acordo com o time paulista sobre os valores do zagueiro. Agora, as tratativas do mais querido são com os empresários do jogador, que possui cerca de 25% dos direitos do atleta. A equipe de marketing do Flamengo já vem preparando todo o material de anúncio, não só de Léo Ortiz, mas também de Nicolás de la Cruz, e que deve acontecer a qualquer momento. Situação envolvendo o anúncio de de la Cruz só deve acontecer depois do jogo da sexta-feira, né? O Flamengo, o River Plate tem um jogo da final contra o Rosário Central, o troféu dos campeões lá da Argentina, na próxima sexta-feira, dia 22. Daí então o Nicolás de la Cruz só deve ser anunciado como novo reforço do Flamengo depois desse jogo. Mas tá tudo acertado, tudo encaminhado, e agora Léo Ortiz aí, né, muito próximo do Flamengo, se tornando o segundo reforço do mais querido Brasil em 2024. Se falando sobre segundo reforço, o Flamengo já planeja o terceiro reforço para 2024. Eu trouxe essa informação, né, inicial no último vídeo que eu trouxe aqui no canal para vocês, e falei que o Flamengo já teria, o departamento financeiro do Flamengo já teria dado o aval, passado para o presidente Rodolfo Landim, e Rodolfo Landim autorizou o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel a poder agilizar, ou seja, avançar nessa negociação por Gustavo Scarpa. O Flamengo autorizou mais uma baita compra, porque eu vou falar para vocês, a chegada de Gustavo Scarpa é tratada como uma excelente compra no Flamengo, como uma baita contratação para 2024. Além de Nicolás de la Cruz e Léo Ortiz, Gustavo Scarpa é a terceira excelente compra do Flamengo para 2024. Inclusive, como a gente já trouxe essa informação, o GE agora confirmou, né, que de fato o Flamengo já começou a intensificar as conversas com Gustavo Scarpa para convencer o atleta a retornar ao Brasil e defender as cores do nosso Mengão queridão. Olha só o que já trouxe.
Se antes não tinha conversa, olha só, hein? Agora tem. Gustavo Scarpa já admite voltar ao futebol brasileiro. Com esta sinalização, o Flamengo entra de vez na briga pela contratação do meia, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Lembrando que na sequência no futebol inglês, Scarpa foi emprestado ao Olympiacos da Grécia, mas não conseguiu espaço com o técnico. Vivendo este cenário há um ano, o meia resolveu considerar o retorno pelo futebol brasileiro. Sondagens da Rússia e da Turquia foram descartadas ainda nesta janela. Olha só, hein? Com o objetivo de reencontrar o protagonismo e a boa fase, Scarpa conversa com o Flamengo. O clube já sabe que o Nottingham Forest da Inglaterra aceita abrir negociação com 6 milhões de euros, ou seja, 32 milhões de reais na cotação atual. O valor tem margem para ser negociado, ou seja, o Flamengo topa pagar esse valor. É claro que o Flamengo vai negociar com o clube inglês. O Flamengo não vai chegar e, pô, a gente paga, não. Vamos lá, 4,5, 5. E aí os caras devem aceitar, porque já deixaram isso aí claro, que esse é a pedido, o valor definido por eles, mas que não descarta, né, aceitar um valor inferior, ou seja, não que seja um valor também abaixo demais, mas que seja um valor entre 5, 4,5 e 5, o Nottingham Forest da Inglaterra deve aceitar. Eu já falei sobre isso aqui, né, sobre a situação envolvendo os valores, que até 4 milhões a 4 milhões e meio de euros, o Nottingham Forest da Inglaterra deve aceitar. O Flamengo chegar a 4,5 na mesa, eu duvido o Nottingham Forest não aceitar vender Gustavo Scarpa. Lembrando que a matéria ainda do Globo Esporte diz o seguinte: recentemente o Atlético Mineiro procurou o jogador com o objetivo de repatriá-lo. Fontes ligadas ao Galo dizem que a negociação não avançou devido à negativa do jogador em retorno ao Brasil, algo que pode pesar contra o Flamengo. É o grande número de meias no elenco, principalmente com a chegada de De La Cruz e em caso de renovação com Everton Ribeiro. Mas a chegada de Gustavo Scarpa, gente, não vai ter nada a ver. Justamente a chegada de De La Cruz é um grande incentivo da diretoria poder contratar Gustavo Scarpa. Eu já expliquei isso aqui em relação ao ano que vem. Copa América, amistosos, datas FIFA, tudo isso o Flamengo vai sofrer com desfalques. E o Flamengo precisa ter jogador no meio de campo que não esteja sendo convocado no momento, que seja um baita jogador para poder suprir essas ausências. E nesse caso, De La Cruz, Arrascaeta, Eric Pulgar, são jogadores que são convocados. Amistosos no meio do ano, Copa América de junho a julho, Campeonato Brasileiro não para, datas FIFA de setembro a novembro. Então assim, o Flamengo vai precisar se reforçar. Por isso que o Flamengo quer muito essa contratação de Gustavo Scarpa e é mais uma baita contratação para 2024. O que você acha sobre essa chegada de Gustavo Scarpa? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente vai seguir focado com tudo, mas o de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.